Oi pessoal, meu nome é Angélica e hoje no Vamos Ler tem as minhas maiores decepções de 2015. Infelizmente elas existem. Pra mim, ele é decepcionante, não necessariamente porque eu achei ele ruim, mas porque eu tinha uma expectativa de que ele seria um ótimo livro e ele acabou me decepcionando. Então, aqui nos livros que eu vou mostrar pra vocês, tem livros aí que eu te dei 3 estrelas, tem livros que eu dei 1 estrela, mas em geral não são livros assim, ai, que eu odiei. Só que eles não atingiram as expectativas que eu tinha para eles. Então, vamos lá? O primeiro livro ou série sobre o qual eu quero falar é a série Sweet, da Wendy Higgins. Eu ouvia muito no Booktube americano de que essa série era uma série bem legalzinha e era praticamente um guilty pleasure, ou seja, era uma série que era brega, bobinha, mas que é super gostosa e divertida de ler. E quando eu li o primeiro livro, eu realmente acreditei no que essas pessoas estavam falando, porque eu gostei bastante do livro. Ele realmente é breguinha, bem bobinho, mas tinha uma parte sobrenatural bem legal e um romance super mega angustiante e super sofredor. Mas daí eu peguei os 2 próximos livros da série pra ler e daí que as coisas desandaram. O segundo livro da série, Sweet Peril, ele até é bom, eu dei 3 estrelas pra ele, e só realmente eu achei que aquele sofrimento da personagem principal em relação ao gatinho dela chegou uma hora assim que eu já tava, ai, Jesus amado, por favor, para de falar nele porque você é muito idiota. E o terceiro livro, então, é muito pior ainda, porque daí realmente vira só sobre o romance dos dois. Tem um esquema lá de pureza e virginidade, que eu até falei sobre isso no meu Lidos de dezembro. Se vocês quiserem assistir esse meu vídeo, eu vou colocar no card aqui em cima. Cara, realmente assim, olha, foi esse daqui, eu não gostei desse livro. A autora se focou completamente no romance e esqueceu totalmente todo o resto das coisas que ela tinha montado pra série. Eu dei 2 estrelas para o último livro da série. A minha próxima decepção de 2015 foi o livro Cidade do Fogo Celestial, que é o último livro da série Instrumentos Mortais. Os outros livros não me decepcionaram, mesmo quando eu não gostava, não era uma decepção porque eu já não tinha uma expectativa muito grande em cima deles. Mas como eu gostei muito do 5º livro da série, eu acabei levando um pouco mais a minha expectativa em relação à Cidade do Fogo Celestial. Infelizmente eu me decepcionei um pouco com esse livro, eu achei que a Cassandra Clare conteve demais a guerra do final da série, eu achei que fosse ser algo muito explosivo e na verdade foi algo assim que, ok, acabou a série. Mesmo assim, ela me deixou empolgada para continuar, né, com os Shadowhunters. Eu vou ler, sim, a série Dark Artifices, mas eu esperava mais desse livro e eu senti que ele não me entregou o que eu tava esperando. A minha próxima decepção de 2015 foi Graceling, da Kristen Cashore. Eu dei 3 estrelas para esse livro. As pessoas falam tão bem desse livro que eu achei que ia ser exatamente o que eu queria ler. E de certa forma foi exatamente o que eu queria ler, uma fantasia com uma personagem principal forte, um mundo interessante, um romance super gostoso de ler e efetivamente tinham todas essas coisas dentro do livro. Mas a minha maior reclamação que eu tive com Graceling foi que eu achei que o enredo ficou muito desfocado. Eu não sabia exatamente qual que era o conflito principal do livro, qual que era o problema principal que a Katsa tinha que resolver. E isso acabou deixando o livro um pouco cansativo pra mim e eu parei diversas vezes de ler ele ao longo assim de 2 a 3 meses. Mas eu gostei do livro, sim, eu achei ele bonzinho, só teve esse grande problema aí de andamento do enredo, que foi um pouco assim estranho e bizarro. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, na verdade não é um livro, é uma graphic novel e é The Wicked and the Divine, volume 1, Faust Act. O meu grande problema que eu tive com essa graphic novel é que ela é inteligente demais pra mim. A história, ela é contada de uma forma extremamente confusa, numa linguagem muito bizarra, e eu cheguei ao ponto de falar assim, ok, aparentemente eu não sou inteligente o suficiente pra conseguir ler essa graphic novel e entender tudo que tá acontecendo nela. E chegou no final, eu fiquei meio com um ponto de interrogação na minha cabeça e fiquei pensando, cara, tipo, o que que eu acabei de ler? Porque até agora eu não sei explicar pra vocês o que é que eu li
nessa graphic novel. E a minha decepção acontece porque a arte dessa graphic novel é simplesmente maravilhosa. Olhem só que coisa linda que é essa arte. Não tenho nem o que falar pra vocês, é linda. Então ela foi bem decepcionante pra mim, eu queria ter muito gostado do conteúdo dela, mas ela ficou realmente só pela beleza. Outra decepção que eu tive em 2015 foi Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins. Todo mundo falava muito bem desse livro, que ele é um contemporâneo YA super legal, mas eu confesso que não foi pra mim. Eu achei que a Ana era uma zero esquerda e ela morava em Paris e tudo que ela queria saber era voltar pra casa. E infelizmente eu não me identifiquei com essa parte, esse medo dela de estar desbravando lá a cidade, porque eu sou uma pessoa que eu adoro novas experiências, então eu sei que a gente deveria tentar empatizar um pouco mais, mas eu não achei que a Stephanie Perkins mostrou esse sofrimento da Ana de uma forma suficiente pra me fazer empatizar com ela, infelizmente. Eu gostei lá do mocinho, que eu não lembro o nome, eu acho que é Sinclair, mas também não achei assim lá grandes coisas. Eu achei muito interessante a dinâmica física dos dois, que ele é mais baixinho do que ela, mas no final eu realmente assim achei que Ana e o Beijo Francês foi um contemporâneo YA super comunzinho, não tinha nada de novo pra mim, então no final ele foi um pouco decepcionante. A próxima decepção que eu tive em 2015 foi a trilogia Ruby Red, da Kirsten Gier. Em 2014 e no começo de 2015 todo mundo falava muito bem dessa trilogia, ela era elogiadíssima por alguns booktubers americanos, principalmente os maiorzões lá, os grandões, mas quando eu fui ler essa trilogia eu quase mandei uma carta mal educada pra todos esses booktubers. Porque, Jesus amado, que trilogia chata! A personagem principal é a personagem principal mais chata que eu já li até hoje. Ela é chorona, ela é reclamona e tudo que ela sabe fazer é ficar chorando por causa do mocinho que não gosta dela, que não trata ela bem e daí ela chora o tempo inteiro em relação a isso. A parte da viagem no tempo da série é super mal explicada, as coisas meio que, tipo, andam de uma forma meio bizarra e eu senti que os 3 livros, eles progridem exatamente da mesma forma. Eu achei esses 3 livros extremamente bobinhos, muito bobinhos mesmo. Eu dei 3 estrelas pro primeiro livro, 2 estrelas pro segundo e 1 estrela pro terceiro livro. Então, para concluir as minhas decepções de 2015, eu tenho 2 livros da mesma autora e o primeiro livro que eu tenho pra mostrar é Corte de Rosas e Espinhos, da Sarah J Maas. Considerando que eu já tinha lido da Sarah J Maas na série Trono de Vidro dela, eu realmente achei que eu fosse amar essa nova série dela. Mas, infelizmente, isso não foi o que aconteceu. Eu não gostei dos personagens desse livro. Eu achei todos eles, assim, muito blé, muito mais ou menos. A Fairy, que é a personagem principal, ela não tem absolutamente nenhuma agência sobre as atitudes dela. E quando ela tem, ela só toma decisões estúpidas. Ela só toma decisão em nome do amor dela e tal. Ai, gente, olha, sério. Eu realmente não gostei desse livro. Eu tive muitos problemas também feministas com esse livro. Eu achei que esse livro foi escrito todo em volta do misticismo dos personagens masculinos e a Fairy era uma porta de idiota. Então eu realmente não gostei de A Court of Thorns and Roses e eu não sei se eu vou continuar com essa série. Eu tô pensando seriamente. Eu dei 2 estrelas pra Court of Thorns and Roses, então imaginem. E o segundo livro que eu quero mostrar pra vocês é Queen of Shadows, da Sarah J Maas. Não sei se vocês sabem, mas esse é o 4º livro da série Trono de Vidro. Eu gostei muito mesmo dos 2 primeiros livros da série, que são Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite. Eu gostei mais ou menos do 3º livro da série, que é Herdeira de Fogo, e eu gostei nada desse livro, que foi Queen of Shadows. Eu gostei tão pouco desse livro que eu abandonei ele na metade. Eu ainda não terminei de ler Queen of Shadows, só pra vocês terem ideia. Qual que foi o meu grande problema com a série em si e que culminou com esse último livro? Foi o fato de que a Sarah J Maas, parece que ela se perdeu no planejamento do que ela ia fazer durante os 6 livros da série. Pra mim agora tá tipo uma salada mista de coisas tá acontecendo na série, umas coisas muito nada a ver. Os personagens pelos quais a gente se apaixonou no primeiro e no segundo livro, eles não existem mais. A Selena não existe mais, o Dorian não existe mais e o Chaol não existe mais. São pessoas completamente diferentes que estão aqui nesse 4º livro. Você pode argumentar comigo, mas esse é o desenvolvimento do personagem. Ok, pode até ser que seja o desenvolvimento do personagem, mas eles mudarem completamente de personalidade é pra mim algo inédito no desenvolvimento de um personagem em uma série.
confesso pra vocês. E também a quantidade excessiva de homens interessados na Selena é assim algo que me incomoda um pouco. Eu já falei um pouco sobre isso quando eu fiz a minha resenha de Herdeira de Fogo. Eu abomino esse tipo de coisa como se ela fosse assim a última bolacha do pacote, e ela não é, ela é uma pentelha. Gente, a Selena tá muito chata nesse livro, muito chata, arrogante, hipócrita. Eu não sei, cara, eu não gosto mais da Selena. E como é que eu vou continuar lendo uma série da qual eu não gosto mais da personagem principal? Não tem como. Então, por enquanto, a série Trono de Vidro tá meio que abandonada pra mim. Eu vou esperar sair o 5º livro e ver o que as pessoas acham do 5º livro e decido se eu termino esse aqui e efetivamente compro ou não o 5º livro. Tudo depende do que vai acontecer no 5º livro. Mas realmente foi a maior decepção que eu tive em 2015. Bem, pessoal, essas foram as minhas decepções de 2015. Quais foram as decepções de vocês? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Tumblr, no Insta. Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby. Me enviem coisas pela minha caixa postal que tá aqui embaixo na descrição. E nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! Oi, pessoal, meu nome é Maria Jéssica e hoje no Vamos Ler tem um vídeo inédito, o meu primeiro unhaul. Vou livrar de vários livros da minha estante.